Gênesis 1:1, na sua linguagem mais original, diz assim: Bereshit bara Elohim e hashama yet yare. No princípio, criou Deus o céu e a terra. Mas como assim? Semana passada nós falamos sobre a criação do tempo. Hoje nós vamos falar sobre a criação do espaço. Eu sou o Pastor Alan, essa é mais uma Quinta Teológica. A Bíblia então começa nos dando uma clara noção de que Deus criou todas as coisas são criadas por meio da sua voz. Deus diz, haja tal coisa, e aquilo passa a existir. Deus diz, haja tal coisa, e ela passa a existir. Semana passada nós fizemos uma discussão, uma conversa, a respeito da criação do tempo, e de como isso afeta, inclusive isso não se aplica a Deus, e eu expliquei o porquê que Deus não tem tempo. Então, o tempo não existe para Deus em função da sua própria constituição natural, da natureza de quem Deus é, da posição que Deus tem e de como Deus se manifesta. Naturalmente, Deus não tem tempo. Isso não significa que Deus não possa ter tempo, nem que ele não atue no tempo. Muito pelo contrário. E também não significa que Deus não tem o domínio sobre o tempo. Na verdade, o que eu disse, e eu preciso reiterar, é que Deus não está como nós estamos. Nós estamos presos, mas Deus não está preso ao tempo, até em função da sua natureza. Deus é espírito, e eu demonstrei por que o tempo é uma questão física e por que nós estamos presos no tempo. Mas Deus não tem essa restrição. Mas aí vem então, surge a partir daí um segundo entendimento. Se nós somos basicamente em duas dimensões, né? Talvez você pense, mas não temos três dimensões. Não, as nossas imagens têm três dimensões. Altura, largura e profundidade. Mas nós vivemos em duas dimensões, tempo e espaço. Mas eu falei só do tempo, não falei do espaço. E você já está vendo uma foto diferente aqui, né? Então, hoje nós vamos falar a respeito da criação e a respeito da criação das coisas. Por isso, hoje nós vamos ver um pouquinho de física, hoje nós vamos ver um pouquinho de química, mas nós não vamos fugir da teologia. Vamos, então, para o nosso estudo de hoje. Eu queria começar, então, pedindo a Deus que ilumine a nossa mente para que nós possamos compreender a lição de hoje e entender que Deus se manifesta de tal forma que nós possamos perceber naturalmente o seu domínio e a sua criação. Por que Deus obedeceria regras? Essa é uma pergunta bem interessante. Por que Deus obedeceria regras na criação? Ou, olhando de uma outra maneira, por que Deus criaria tudo dentro de padrões e dentro de formas? Ora, isso há uma razão de ser. Primeiro, que Deus não joga dados, Deus não faz nada de modo aleatório. Tudo está sob seu domínio, tudo está dentro do seu grande plano, inclusive nossa vida. E é um texto muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. É Romanos 1:20, que é o comecinho da nossa conversa de hoje. Então, convido você a abrir a sua Bíblia. A minha já está aqui, ó. Convido você a abrir a sua Bíblia no texto de Romanos 1:20, que diz assim, Romanos 1:20... Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Então, o que se pode conhecer de Deus, eu falei sobre isso já, de que nós passamos a conhecer uma porção de Deus. Essa porção que nós conhecemos de Deus é uma porção suficiente, então nós conseguimos entender o caráter de Deus, entender a natureza de Deus a partir daquilo que Ele se mostrou, mas o nosso Deus, nós usamos até essa expressão, o nosso Deus é o Deus do impossível. Por quê? Porque Ele não está preso àquela forma. Então Deus
Deus pode muito mais. Mas tudo que nós precisamos conhecer de Deus nos é revelado nas Escrituras. Por isso que estudar a Bíblia é tão importante. E aí vem esse versículo de Romanos que é fenomenal, porque aqui ele está dizendo assim, porque o homem é injusto, a natureza do homem, né, é praticar a injustiça. E olha o que diz o versículo 20. As coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se estendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, né? Não tenham desculpa, não tenham como escapar. Então Deus manifesta o invisível, Deus manifesta aquilo que está invisível, a sua natureza, o seu poder, o seu amor, através de formas visíveis. Por quê? Porque aqueles homens, né, aqui a puxão de orelha de Paulo, Paulo está dizendo assim, esses homens que praticam a injustiça, jamais poderão chegar diante de Deus e dizer que não sabiam que aquilo era injusto, que não sabiam da sua natureza pecaminosa, porque o amor de Deus, a grandeza de Deus e o poder de Deus são manifestos, são invisíveis, né? A gente não consegue ver amor, né? São coisas invisíveis, mas são manifestas através do visível, são possíveis de serem percebidas. Para quê? Para que nenhum ser humano, nenhum que pratica a iniquidade, possa dizer que não sabia. Então Paulo faz esse enorme puxão de orelha. Né? Então, ele continua dizendo assim, portanto, tendo conhecido a Deus, eles quiseram não glorificar a Deus, nem deram graças a Deus. Antes, em seus discursos, se desvanecem, e o seu coração insensato se obscureceu. Então veja, Deus cria as coisas de uma forma tal que é compreensível ao ser humano perceber ali a natureza de Deus, perceber ali a grandeza do Senhor, para que assim nós possamos ser inexcusáveis, é impossível você contemplar a natureza e não perceber a Deus. E aí eu trouxe uma foto, você sabe que lugar é esse? Será que você consegue adivinhar que lugar é esse? Bom, essa é uma foto que eu consegui no site da NASA, né? Eu não tenho nenhum login especial, eu não tenho nenhum acesso especial, nada disso, essa foto está disponível a qualquer um. É uma foto tirada de uma sonda, né, um robozinho que a NASA enviou para Marte. Não apenas a NASA, né, nós já temos um robozinho desse chinês, nós temos um robozinho desse da Agência Espacial Europeia, então nós temos mais de um da NASA, e esses robôs estão lá para cumprir uma função. E ele está, essa foto, por acaso, é do Perseverance, e ele está, então, em Marte. E aí você está vendo agora a foto em destaque, e você consegue perceber essa foto bonita, né? É um deserto, é um lugar de pedras, assim, com uma areia, né, desgastada do tempo, o vento vai passando, sofre a erosão, você consegue ver ao fundo um céu, assim, como se fosse de uma alvorada, né, o dia nascendo, ou talvez do pôr do sol, tal, né, mas uma iluminação bem tranquila, um sol amarelo, uma iluminação muito parecida com a Terra. E aí eu vou te mostrar uma outra foto. Essa foto é em homenagem a uma amiga, mas eu não vou dizer quem ainda, porque senão você vai adivinhar de onde é. Será que você sabe de onde é? Essa foto aqui. Essa foto é na Terra, tá? Você consegue ver que é uma região desértica também, uma região inabitada, mas você sabe onde é? Essa foto, será que é na Terra ou será que essa é em Marte? Será que a outra é em Marte? Essa daqui é na Terra. Essa foto é no deserto de Atacama, ali no Chile, né? É o topo, né? É um espaço que há entre as montanhas da Cordilheira dos Andes, e esse é o deserto de Atacama.
Então, eu escolhi exatamente, eu podia pegar uma foto de um outro deserto, mas escolhi a foto do deserto de Atacama em homenagem a Francisca, né, Francisca? Então, a Panty é a esposa do Arthur Lobo, é minha amiga que está lá dos Estados Unidos, mas eu escolhi essa foto ali do deserto de Atacama porque a gente tem essa paisagem muito semelhante. Eu vou colocar aqui as fotos lado a lado para você perceber como essas imagens são muito semelhantes, né? São dois lugares desérticos que podem parecer até o mesmo lugar ou constituídos da mesma forma. Por quê? Porque eles são constituídos da mesma forma. O ser humano tem começado a sua viagem pelo espaço, né? Marte não é o lugar mais distante que nós já fomos. Nós temos a Voyager, que é uma sonda que foi enviada, agora ela está saindo do sistema solar, mas por onde ela passou, ela percebeu, através das máquinas e através dos aparelhos que ela carrega as rápidas investigações que ela fez, percebeu que o universo todo, dentro de toda a sua grandeza, ele não muda a sua natureza, né? Não há nada no mundo de grandioso e nada muito fora daquilo que nós temos aqui. Aquilo que nós temos aqui na Terra. Você já pensou nisso? Se você não pensou, teve alguém que já pensou. Sabe quem já pensou nisso? Isaías. Olha o que vai dizer Isaías 42. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículo 5. Vamos achar aqui, eu também estou achando aqui na minha. Isaías 42, versículo 5 vai dizer assim, ó. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto nela produz, que dá respiração ao povo que nele está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça. E aí ele vai falar, né, que é Deus, então, que criou tudo. E Deus cria tudo dentro de uma mesma natureza, dentro de uma mesma constituição, dentro de uma mesma formação. Então, nós temos ido, por exemplo, a Marte, e o que tem se encontrado em Marte são minérios, né, são pedras, são rochas, muito semelhantes às que nós temos aqui. Mas e tem água? Tem água, né? Há água sem problema nenhum. A água também é um mineral, né? Uma composição lá de átomos de oxigênio com átomos de hidrogênio, né? H2O, né? Dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio, e eles se unem, então, naturalmente, a água, então, também no espaço. Nós somos feitos da mesma poeira, a partir da mesma poeira, a partir da mesma criação que a natureza, né? Que somos constituídos do mesmo pó das estrelas, do qual Deus parou um dia e moldou com a própria mão Adão e fez-nos, então, imagem e semelhança. Mas você vai dizer assim, como que se sabe que não tem nada diferente no espaço? É simples, vou mostrar para você, olha só, aula de teologia, você aprendendo química e física também. Vou mostrar para você o que é um átomo, para você entender como a gente sabe que já conhece tudo. Aqui nós temos um modelo de um átomo e você pode perceber que a gente tem uma parte central e uma parte externa. A parte central é o núcleo do átomo, né? Átomo significa a não divisão, né? Então, quando essa ideia foi criada, se achou que a menor parte possível, se eu fosse dividindo as coisas até o mínimo possível, o mínimo que eu chegaria seria o átomo, né? Por isso, não tomo, não divisão, né? Tomada, né? É uma divisão. Você já viu, por exemplo, no cinema, né? Tomada 1, tomada 2. Né? Cada tomo, livros a gente também divide em tomos, né? Volumes, tomos. Tomo é uma divisão. Então, átomo significa que não se pode mais dividir. É o elemento mínimo. Aí você vai dizer assim, mas tem ali as partes. Sim, mas elas não estão naturalmente livres. Na natureza, a parte menor possível de ser encontrada é um átomo, né, de modo isolado. E aí os átomos, então, eles são essa manifestação de energia, né, que é uma energia que pode, inclusive, ser originada a partir de um grito. Você já pensou? Né? Então, elas podem ser originadas sem problema nenhum através da voz. Por isso, fisicamente, pode tudo ser criado a partir de um comando. Precisa de uma voz forte e poderosa, mas sem problema nenhum poderia tudo ser criado a partir da voz de Deus, fisicamente dizendo, né? A Bíblia estaria correta quanto à criação do ponto de vista físico também.
A gente sabe que a Bíblia não se propõe a provar fisicamente, são ciências diferentes, tal, mas isso há muitos pontos em que elas caminham juntas, né? Precisa um pouquinho de reflexão, mas a gente consegue perceber um aporte físico também nos ensinos bíblicos, né? A Bíblia não tem essa proposta de provar fisicamente, mas consegue. Por quê? Porque é fato. Né? E como funciona então um átomo? Um átomo ele é basicamente isso, uma parte central e uma parte que vai girando por fora. Como é? Quantos tem? Né? Como funciona? Aí você vai lembrar dessa outra coisinha aqui que você usou muito lá no ensino médio, que está aqui. A sua tabela periódica. O que é isso? Na tabela periódica estão todos os elementos possíveis de existência. Por quê? Porque eu falei que o átomo ele é uma estrutura que a gente tem um núcleo e um número de elétrons, né, que ficam girando ali em volta. O átomo ele sempre está em equilíbrio, pelo menos ele sempre tenta estar em equilíbrio. Por isso, quando ele não consegue estar em equilíbrio, ele se une a outros e para naturalmente se equilibrar. Assim, nós conseguimos determinar que os átomos são um número fechado. Como assim? Se ele tiver um elétron só girando, no meio dele ele vai ter um próton, o elétron tem uma carga negativa, o próton tem uma carga positiva e ele vai ter um nêutron ali. Né? Então, basicamente, nós vamos deixar o nêutron de lado porque nessa conta ele é neutro. Esse é o termo, né? Mas a gente tem um positivo e um negativo girando em volta. Esse é o átomo de quê? Esse é o átomo de hélio. Por isso, o número atômico do hélio é 1. E aí você consegue ver ele aqui na tabela periódica. Mas se ele tiver dois elétrons girando, né? Um girando assim e o outro girando assim, por exemplo, né? Ali no centro dele ele vai ter 2 prótons também. E o número atômico dele vai ser 2. E aí ele é o hélio, que está aqui, na outra ponta da tabela. E se tiver 3? Se tiver 3, ele vai ser o lítio. Está aqui. E assim a gente vai tendo todos os elementos. Se tiver 4, 5, 6, 7, até... Mas veja, cada vez ele está aumentando um pouquinho mais. E ele é um átomo, a natureza dele é ser pequeno. Então há um tamanho limitado. Qual é o tamanho limitado da tabela periódica? Vai ser aqui, 103 elementos, né? 103 é o número atômico dele, e o nome dele é Laurêncio, né? O Laurêncio é o último elemento da tabela periódica. Daí você pode até dizer assim, mas eu vi lá que já existem elementos com o número atômico 111, 112, como assim? Não é? O máximo não é o 103? É que esses outros elementos, eles são criados artificialmente em laboratório, então os seres humanos conseguem, né, colocar mais prótons e elétrons ali e através de máquinas especiais, tal, né? Mas eles conseguem criar esses átomos com mais. Só que tem um detalhe, esses átomos são instáveis, eles não conseguem permanecer assim. Qual é o número máximo que ele consegue? É o meu amigo Laurêncio aqui. Você está procurando nome para um filho? Aí, ó, Laurêncio é um bom, né? O Laurêncio é o máximo que consegue, 103. Além disso, o átomo ele fica muito grande, se desequilibra por si só e se desfaz. Né? Então, tudo que há na natureza, em qualquer lugar do universo, até onde a gente conhece, tudo que há na natureza, em qualquer lugar do universo, se tem matéria, ele é composto por átomos, e esses átomos são todos conhecidos pelo ser humano. Por isso, não há lugar nenhum no universo que esteja fora, dentro da criação, né, e fora do conhecimento humano. E aí, é justamente por isso que, né, nós vimos Romanos. Mas eu vou voltar lá no livro de Romanos. Vamos para Romanos 8. Romanos 8, voltando no livro de Romanos. Romanos 8, versículo 19, diz que a natureza aguarda com ansiedade, com desejo, o dia que a glória do Senhor seja revelada. Por quê? Porque a natureza toda criada já está posta para o homem, manifestando a grandeza e a glória de quem Deus é. Acontece que nós não percebemos.
Então eu queria te convidar também a refletir a respeito de um texto que está em Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Vamos lá? Vamos achar Neemias. Neemias nem é tão fácil de achar assim, né? Neemias está antes de Salmos, tá? Está antes dos livros dos livros poéticos. Eu já achei aqui Jó, Esther. Então, estou voltando. Ó. Jó, Esther e aí vem Neemias. Né? Então, se você tem uma pequena dificuldade, normalmente o meio da Bíblia vai ser Salmo, aí você volta mais um pouquinho, você vai achar Jó, volta mais um pouquinho, vai achar Esther, volta mais um pouquinho, você vai achar Neemias. Tá? Então, Neemias. Neemias, capítulo 9, versículo 6, vai nos dar uma boa ideia a respeito desse tema. Quer ver? Achei. Neemias. Eu achei Neemias 6, versículo 9. Neemias 9, versículo 6. Neemias 9, versículo 6, aqui está. Então, Neemias 9 está falando sobre um arrependimento, uma confissão de pecado, e aí vem o versículo 6, que vai dizer assim: só tu és Deus, ó Senhor. Tu fizeste o céu dos céus, todo o exército, a terra e tudo que nela há, os mares e tudo que neles há, e tudo os guarda em vida a todos. E o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor. E aí ele continua. Né? Então veja, Neemias aqui está declarando que tudo que há, tudo que existiu, tudo que já foi criado, tudo pelo qual nós conseguimos conhecer, tudo isso foi criação do próprio Deus. E Deus cria tudo isso com um propósito, que é um propósito muito legal, que é dar aos seus filhos, dar a sua imagem e semelhança, dar ao ser humano o melhor desta terra. E nos permite conhecer, a partir disso, tudo que há na natureza, tudo que há no universo. Por quê? Porque Deus obedece essas regras de criação, né? Então Deus estabelece a criação dentro de um padrão, em um ato só. Você já parou para perceber que se tem uma tabela periódica, se tudo que a natureza está composto aqui dentro, que nós temos indo além a outros planetas, nós fomos a Lua, nós fomos a Marte, nós temos recolhido poeira do Sol, você sabia disso? Os cientistas conseguem recolher poeira do Sol, os japoneses conseguiram recolher poeira de um meteoro que estava passando próximo a algumas milhares de quilômetros, mas conseguiram recolher poeira de um meteoro, já conseguiram, através de aparelhos, perceber qual é a composição de outros planetas do sistema solar, já conseguiram, inclusive, um corpo, um objeto, né, do espaço, um objeto, como se fosse, não é um meteoro, mas é como se fosse um meteoro, é uma rocha que está voando no espaço, em que ela tem origem fora do sistema solar, e ela já entrou no sistema solar, está passando pelo sistema solar, vai embora também, né? Já passou da Terra, não tem perigo nenhum de colisão com a Terra, mas já perceberam que a sua composição não é em nada, eles descobrem do que é composto, né? Mas já descobriram que não é nada desconhecido ainda. Todos os dias caem pequenos meteoros na Terra, e vão ver, a maioria deles são ferrosos, né? São compostos de elementos de ferro, de outros metais também, mas já se sabe que esses meteoros não há nenhum elemento novo ali. Então, quando cai um meteoro, os cientistas vão e descobrem, estudam do que é feito aquele meteoro, mas descobrem que são simplesmente metais. Né? São simplesmente metais que já existem, todos eles compostos na tabela periódica. Aí você pode até pensar assim, mas eu vejo novos metais surgindo, como que, né? Na verdade, os novos metais que surgem são metais que não conseguem fugir daqui também. Por quê? Porque eles são, às vezes, a junção de dois,
3, 5, 8, 10, 12, 15, né, elementos diferentes da tabela periódica. Então, tudo isso está dentro de uma criação só, dentro de um ato só de criação. E onde que a gente pode ver ou entender o porquê disso tudo? Queria te convidar, então, a ver mais um versículo, que é o versículo do Salmo 33. Então, vamos ver lá o Salmo 33, no seu versículo 6, ele vai dar uma boa noção para a gente disso. O Salmo 33, no seu versículo 6, diz que pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como um montão, põe abismo em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam todos os moradores do mundo. E aqui temer é reconheçam a grandeza de Deus, né? Então, reconheça toda a terra, reconheça a grandeza de Deus, porque pela sua palavra tudo é criado. E eu estou mostrando a tabela para mostrar que fisicamente tudo é criado dentro de um padrão, e um padrão só estabelecido. Por quê? Porque é tudo numa criação só, né? Deus, ao criar tudo, cria numa criação só. Talvez você até possa perguntar assim, mas foi um dia só? Não, nunca foi um dia só, né? Quantos dias são os dias da criação? 7 dias, né? Mas não são 6. Não, são 7 dias, né? O sétimo conta também, né? São 7 dias os dias da criação. O sétimo tem o seu valor também, é o dia da contemplação, né? É o dia em que as coisas não estão surgindo, mas as coisas estão estabelecidas. Isso é muito legal, né? Agora, eu falei na quinta passada a respeito do tempo, e mostrei que Deus não está adstrito ao tempo. Então talvez você até possa perguntar assim, mas o primeiro dia foi realmente o primeiro dia? Ou você pode até perguntar, mas o primeiro dia tinha realmente 24 horas? A resposta é não sei. Eu sou um velho, eu sou muito velho, mas não tanto assim. Eu não estava lá e naquele dia eu não tinha relógio. Né? Então eu não sei, realmente eu não sei se o dia efetivamente tinha 24 horas. Ou ali são dias da criação, até porque a gente sabe que Deus também não tem essa medida de tempo, mas que aquele ensino é um ensino, né, uma contagem pedagógica, né, no sentido de demonstrar ao ser humano de que as coisas são criadas dentro de um plano, são criadas dentro de um processo, são criadas dentro de uma ordem e são criadas dentro de regras estabelecidas, porque naturalmente criar regras, ter regras e obedecer essas regras é o que traz vida, o que permite que nós contemplemos a vida e possamos nos chegar ainda mais a Deus. Por quê? Porque Romanos vai nos dizer isso, né? De que nós não temos como resistir a isso. Nós precisamos, né? Nós percebemos quem Deus é e a partir dali nós contemplamos ao Senhor a partir dessa criação. Então, se foi realmente 24 horas, se não foi... Tem gente que acredita que sim, foram realmente 24 horas e ok, sem problema nenhum. Isso não fere em nada a criação. Mas tem uns que vão dizer, não, são dias da criação. Então, um dia ali podem contar, né, pode ser alguns milhares de anos. E aí tudo bem também, né? Porque isso também não fere em nada a criação. Não diminui a grandeza de Deus, também não aumenta a grandeza de Deus, né? Talvez alguns vão achar Deus grandioso porque ele usa milhares de anos para criar. Outros vão dizer assim, não, Deus é grandioso porque ele criou tudo em 7 dias, né? Reiterando que o sétimo a gente conta também. Ele cria tudo em 7 dias, mas ainda assim cria com toda essa complexidade. Eu não sei. Essa é uma coisa que eu vou sentar depois com Deus, tomar um chá, bater um papo com Ele. Tem algumas outras perguntas, inclusive, que eu quero fazer a Deus, mas essa é uma que eu queria que Ele me explicasse. Como foi a criação realmente?
né? Então, o dia que eu sucumbir e chegar ao céu, eu vou perguntar. Se você quiser saber, quem sabe a gente pode montar uma roda de amigos. Se você estiver lá também, a gente pode montar uma roda de amigos, senta lá e aí Deus explica pra gente sem problema nenhum. O fato é, agora falando sério, não que eu antes estivesse brincando, mas falando sério, é que essas regras, essa lógica criada, mas eu não preciso saber a tabela periódica para entender a Bíblia, eu não quero saber de átomo para entender a Bíblia. Ok, né? A fé nos completa sem problema nenhum. A grande questão é que, mesmo para aqueles que não tem esse elemento chamado fé, não haverá desculpa para eles. Por quê? Porque eu estou mostrando aqui, através da física e da química, que é possível, é perceptível, porque Romanos vai me dizer isto, é perceptível, a natureza demonstra a grandeza do universo, a complexidade do universo demonstra de que há um Criador por trás de tudo isso, e de que tudo isso é criado e sustentado pela mão de Deus. Deus não é o Criador que cria tudo e desaparece. Deus é o Criador que cria tudo, ama a sua criação, contempla a sua criação, contempla a natureza, vê que é bom, vê que o que ele criou é bom e mantém, sustenta a criação. E aí, quando ele olha para o ser humano, ele olha para o ser humano a sua imagem e semelhança, olha para o ser humano, objeto da criação das suas próprias mãos, que ele recolhe com muito carinho, sopra a vida nas suas narinas, né? Num sopro celestial. A teologia tem um nome para isso, chama Ruach, né? O Ruach, né? É o som, é como se fosse um apito a hora que o sopro divino com alma passa pelo nariz, entra no pulmão, o ser humano passa a ter vida. Então, a partir dali, a gente tem Deus olhando e vendo que essa criação não foi boa, foi muito boa, né? Por isso, uma vida dedicada ao Senhor, uma vida reta, uma vida dedicada ao estudo da palavra, uma vida dedicada ao próximo, é uma vida que agrada tanto a Deus. Legal isso, né? Isso é maravilhoso. E olha só que interessante, é que eu estou mostrando aqui a física, a química, eu vou mostrar uma coisinha de direito também. Você sabe qual é o critério para, segundo o direito brasileiro, qual é o critério para considerar que uma pessoa, um bebê, né, lógico, nasceu com vida? É que o ar tenha entrado naturalmente pelos seus pulmões, né? Então, a vida começa juridicamente no momento em que o ar entra no pulmão pela primeira vez. Legal, né? Isso não significa que o bebê na barriga da mãe não é a gente chama de nascituro, né? Aquele que virá a nascer, né? Isso não significa que o feto ou o bebê, enquanto está na barriga, não é amado, não significa que ele não tenha vida, mas a vida independente da mãe, né? A vida autônoma, a vida como um ente jurídico, né? Como um cidadão juridicamente perfeito, ela se dá para o direito quando o bebê nasce e o ar entra nos seus pulmões, quando ele respira pela primeira vez. Lindo isso, né? É um princípio cristão que está ali por trás, né? Demonstrando que naquele momento o fôlego de vida, né? Fôlego, né? Respirar, tomar fôlego. O fôlego de vida passou a existir de modo independente sobre aquela pequenina criatura, né? Antes, o fôlego de vida estava na mãe e é compartilhada com o filho ali, né? Mas a partir daquele momento é uma vida independente, né? Naturalmente nascida. Legal isso, né? Isso é muito legal. E aí, veja, dentro desse processo natural de criação, nós então compreendemos que o ser humano, objeto mais precioso da criação de Deus, é criado, como eu disse antes, à imagem e semelhança do Senhor, e a partir dali, dessa criação especial, é então visto de que ele passa a ser colocado em uma posição muito especial, que é a de guardião da criação, né? Então, nós somos criados
para guarnecer a criação. Nós somos criados para dominar a criação, no sentido de sermos os gerentes, de sermos aqueles que vão cuidar da criação do Senhor. Para quê? Para que esse cuidado com a criação seja uma forma de louvor a Deus. E aí, naturalmente, quando a nossa vida se passar e nós chegarmos diante do Senhor, nós nos apresentaremos como um dispenseiro fiel, ou como o obreiro fiel, né? Como aquele que cuidou efetivamente do dom ou do talento dado pelo seu Senhor. Então a natureza está aqui para nos servir e nós servirmos a ela, mas sempre numa relação de lembrar que Deus é o Criador, que Ele nos dá essa possibilidade de domínio, mas esse domínio deve ser usado para a própria glória de Deus. Isso é muito legal, né? E aí, então, eu queria encerrar hoje orando pela sua vida, para que esse entendimento, talvez essa parte de física, de química, de como é um átomo e tal, talvez isso seja um pouco fora da sua natureza, fora do seu dia a dia. Mas isso não desfaz a natureza do Senhor e mostra que Deus nos ama de tal maneira, Ele ama a todos de tal maneira que Ele se preocupa, inclusive, em demonstrar o seu amor e o seu carinho e a grandeza de Deus, a sua natureza a todos, né? E basta nós termos um coração sensível para perceber isso. Deus fala conosco reveladamente, né? A revelação específica de Deus está na Bíblia, mas nós temos uma revelação geral também, que é ela dada aqui na natureza. E hoje eu então separei um pouquinho do tempo para demonstrar essa revelação geral, né? A revelação específica está aqui. A revelação geral, e nós vimos hoje vários versículos quanto a isso. A revelação geral está aí na natureza, inclusive através do entendimento físico. Legal? Então vamos orar? Então, Senhor, nós agradecemos pela possibilidade de percebermos o seu amor e o seu cuidado para conosco, seres humanos, nessa terra. O seu amor, o seu carinho, a sua provisão divina sobre a nossa natureza, o seu cuidado para com o nosso planeta. Por isso nós reconhecemos, através disso, a grandeza do Senhor, o seu amor e o seu carinho. Peço que o Senhor esteja tocando os nossos corações, para que nós a cada dia nos cheguemos ainda mais ao Senhor, ao ouvir um pássaro cantar, ao sentir o calorzinho do sol batendo no nosso rosto, ao sentir o frescor do vento nos refrescando depois de um dia corrido, que nós possamos perceber através de um gole d'água, de uma fruta, em cada detalhe, a cada respiração nossa, que o nosso fôlego de vida perceba o seu cuidado e o seu carinho. Que nós percebamos como estamos inseridos e inundados num mar de amor e de carinho provido diretamente do trono celestial. Que nossa vida seja dedicada a te perceber cada dia mais. Que nós possamos contar tranquilamente cada uma das bênçãos que temos recebido do Senhor e possamos, assim, nos achegar ainda mais ao Senhor com um coração ainda mais preparado para reconhecer a sua grandeza e perceber o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor quer que nós tenhamos uma vida abundante sobre a terra. Eu abençoo a vida de cada um que nos acompanhou até aqui, que essa certeza do amor de Deus possa ser presente na vida de cada um. É o que eu te peço, desde já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estudado um pouquinho da criação hoje comigo. A gente vai voltar a conversar com o pessoal assim que alguns probleminhas técnicos forem restabelecidos, mas toda quinta nós temos aqui, às vezes, uma boa conversa, às vezes estudos a respeito de um determinado tema, às vezes o estudo a respeito de um determinado trecho das Escrituras. Mas você nunca passa uma quinta-feira sem aprender alguma coisa. Então, eu te espero até a próxima quinta. Tchau, tchau. Deus abençoe.